Versículo 11. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Enquanto os marinheiros dialogam com Jonas, a situação está piorando. E muito, ao ponto deles interromperem a conversa e os marinheiros fazerem uma pergunta: o que a gente faz com você? Para a gente resolver esse problema aqui? Olha só, versículo 12. Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vós. Eu sabe muito bem o que está acontecendo. E aqui os marinheiros, irmão, você vê os marinheiros temendo a Deus, os marinheiros temerosos, respeitadores, adoradores. Você percebe isso? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, você percebe que o mar obedece, o vento obedece, os marinheiros obedecem, mas Jonas não obedece. Dura coisa é você conhecer o Senhor e resistir à voz do teu Senhor. Ô, irmão, que lamento. Olha só, verso 13. Ao invés disso, ao invés de quê? Deles cumprirem o que Jonas pediu, Jonas falou assim: me pega e me joga no mar. O único meio de vocês resolver o problema e não morrer é me jogando no mar. Só que Jonas aqui não está preocupado com a própria vida, mas os marinheiros, eles têm temor à vida. Olha o que eles fazem. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Irmão, a situação só está piorando. Cada minuto que passa, a tempestade piora, fica mais agressiva, foge da realidade de tudo que esse povo já viveu. A competência técnica deles não está conseguindo tirar eles daqui. Eles não querem jogar Jonas no mar, porque eles sabiam que jogar Jonas no mar era assassinar Jonas. E eles não queriam fazer isso. Tanto que quando eles escutam Jonas, eles não vamos te jogar no mar não, vamos tentar. E você vê que esses marinheiros se esforçam muito, porque eles estão próximos da terra. Você vê, a tempestade vira de uma hora para outra. Eles esforçam e tentam muito, irmão. Mas porventura existe alguém capaz de escapar do Deus Todo-Poderoso? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? E aqui eles entendem, literalmente, que com Deus você não tem capacidade técnica, não tem força humana, não. Quando Deus está no negócio, irmão, adianta não. A competência, a força não consegue resolver o problema, não. Olha só, verso 14. Eles clamaram ao Senhor. Quem? Os marinheiros. Irmão, os marinheiros nem conheciam Deus até esse momento. Eles estão sendo evangelizados no meio da tempestade. Não tem lugar para você evangelizar. Eu aprendo isso aqui, viu? Eu entendo que Deus usa das situações mais adversas, mais estranhas, para que ele seja pregado. Porque ele foi pregado para aqueles gentios, para aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar do Deus dos hebreus, do Deus de Israel. E de repente eles são apresentados ao Deus Criador. E o que eles fazem aqui no verso 14? Eles começam a clamar a esse Deus. E eles dizem: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Eles estavam com muito temor, porque eles sabiam que era assinar a morte de Jonas, jogar ele no mar. Mas o que eles perceberam? Que eles não conseguiriam manter o navio de pé, que eles iam todos morrer. Porque o esforço deles não estava gerando mudança nenhuma na situação. Aqui eu aprendo que dependendo da situação, por mais força que eu faça, irmão, se Deus não pôr um ponto final, nada muda. Eu aprendo isso nesse trecho. Olha só. Então eles clamam ao Senhor, suplicam
para que o Senhor não puna eles por lançar Jonas ao mar, porque aqui eles estão percebendo que vai ter que lançar Jonas ao mar. E eles dizem assim: não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Meninas, que sobrenatural, que coisa. Os marinheiros sabiam que Jonas ia morrer, que era assinar mesmo o atestado de óbito dele, lançar ele ao mar. Jonas sabia que ele, sendo lançado ao mar, ele ia morrer. Você percebe isso? E o que ele está dizendo aqui? Eu sou digno de ser corrigido. Você não percebe Jonas pedir misericórdia ou falar com Deus, irmão? Cadê a oração na boca do crente? Tudo isso aqui está acontecendo, você acha que ele está falando com Deus? Continua tentando fugir da presença do Senhor. Só porque agora ele foi lançado dentro do mar. E olha o que acontece. Olha aqui. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor. Irmãos, até os marinheiros tinham temor. E Jonas não estava tendo temor, né? Os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. Olha os gentios sendo evangelizados. Aqui eu percebo que o Senhor já estava apontando para o que aconteceria no futuro, quando o Messias viesse. Porque eu estou falando de uma época aqui por volta de 750 anos antes de Cristo. Essa história se passa aí, irmãos, quase 800 anos antes do Senhor. E eu já vejo aqui gentios sendo evangelizados. Olha só, verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmão, você acha que Jonas sabia que um peixe engolia ele? Gente, não tinha relato de peixe engolindo gente, não. Você não vê isso na palavra do Senhor. E isso aqui é um fato histórico. Eu não estou falando de um conto. Eu não estou falando assim de uma fantasia. Nós cremos e nós acreditamos que Jonas, ele viveu essa situação. Ele foi lançado ao mar e afundou, irmão. E enquanto ele estava afundando, até ele estava pensando que ele ia morrer. Você pode parar para pensar assim: Senhor, a baleia foi enviada para matar? Não. A baleia foi enviada. A baleia que eu falo, irmãos, mas a Bíblia não fala baleia, viu? É costume. A Bíblia fala do grande peixe, ó. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Não para a morte, mas para manter ele vivo. Porque ele estava nas profundezas, ele estava descendo. E esse peixe engole Jonas e mantém Jonas vivo. Jonas não morre, gente. 3 dias, isso aqui é Deus. 3 dias no ventre de um grande peixe. Irmão, imagina o terror, o fedor. Irmão, não dá nem pra gente ter noção do que estava acontecendo. Amém? Até aqui?